Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Aê, vem chegando ao o nosso programa Universo Mais. Hoje, segunda-feira, dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro. Parabéns a todos os artistas que construíram essa história maravilhosa da arte no Brasil e no mundo. E hoje nós falaremos de assuntos importantíssimos para você já começar a semana com o pé direito. Vamos falar com a psicóloga Ingrid Reis sobre distorções cognitivas. Já ouviu falar? Descubra como a terapia pode te ajudar neste quesito e, claro, em vários outros. Daqui a pouco. E a Rafaela Reis conversou com o Otávio do Empório Bizinoto, falando sobre diversas novidades do mundo da construção, da reforma. Para você que está pensando aí em começar a construir ou reformar, não pode perder esse bate-papo, tá certo? E para falar de saúde e bem-estar, a Rafa foi até o Parque Infantil ontem, domingão, para o 18º Verão Univida. E a boa notícia é que permanece até quarta-feira, então confira, fique aqui para ver toda a programação desse evento que promove a saúde, o bem-estar a toda a população de Araraquara. Bora começar então? Roda! Olha, estamos em dose dupla, barriguinha já aparecendo, completo amanhã 12 semanas, mas vocês vão segurar a ansiedade para saber o sexo desse bebê, porque a mãe não tá curiosa ainda, não está ansiosa, e o meu chá revelação vai ser em Araraquara, só em maio, dia 7 de maio, então com quase 5 meses só que a gente vai descobrir o sexo do neném, mas que venha com bastante saúde para nos dar ainda mais alegria, povoar esse mundão. E olha, nesse primeiro bloco do programa Universo Mais, a gente recebe ela, queridíssima, super profissional, fez aniversário inclusive na segunda-feira passada, Ingrid Reis, falando sobre distorções cognitivas. Um assunto que eu tenho certeza você vai se identificar, eu me identifiquei. Às vezes, né, a gente tem essas distorções, o importante é se vigiar e descobrirmos agora como que a terapia pode nos ajudar quando essa distorção passa do ponto. Confira. Distorção cognitiva. Para falar sobre esse assunto, ela, nossa psicóloga Ingrid Reis, sempre linda. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui novamente. No programa do mês passado, nós falamos sobre as crenças, o quanto que elas influenciam nos nossos comportamentos, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, pensamentos. E hoje o tema distorção cognitiva. O que vem a ser? Vamos lá, que esse nome assusta muita gente, né? Distorção cognitiva, a gente fica, ué, o que meio que é complexo. Isso? Complexo. Então vamos separar essas duas coisas. Distorção a gente sabe que é, né? Certo? É quando você olha para algo que não é bem aquilo, que você olha aquilo ou muito maior ou muito menor. Quem já teve a oportunidade de ir naqueles museus de espelho, sabe? Sim. Que te deixa bem curtinho ou bem longo, bem gordinho ou bem magrinho. Então, uma distorção, ela distorce a realidade para você. A cognição é onde fica o processamento da nossa vida, a interpretação do nosso mundo. É onde fica a memória, né, a inteligência, os pensamentos. Então, a distorção cognitiva, ela vem a ser essa distorção da realidade. É quando a pessoa ela deixa de ver as coisas como são
e começa a ver as coisas muito maiores ou muito menores, ou então elas intensificam demais, ou então intensificam de menos algumas coisas. Então essa que é a famosa distorção cognitiva. Eu acredito que isso fica muito mais evidente, a gente percebe em relacionamentos. Pessoas ciumentas. Exato, o ciúme né? faz muito disso também. Então, por exemplo, o marido não atendeu o telefone, a mulher já começa a imaginar uma mulher ciumenta com distorção cognitiva, já começa a imaginar que ele está com outra, que ele não quer atender, porque já cria toda uma história, uma situação. Exato. Não é? Isso acontece muito. Exatamente. E aí é que tá, porque geralmente a gente não só pensa em algo. Se a gente só pensasse, estava bom. Se a gente só pensasse, será? Tava tudo certo. Mas o problema é que a gente pensa e a gente acredita no que a gente pensa com toda a força do mundo. E aí é onde mora o perigo. Porque, por exemplo, uma pessoa que é ansiosa, ela não pensa assim, será que fulano está bravo comigo? Não deve ser nada demais. Não, a pessoa ansiosa pensa, fulano tá bravo comigo. E deve ter sido uma coisa muito grave que eu não sei, eu não vou conseguir falar com ele porque aí eu vou entrar em crise, entende? Então a distorção cognitiva, ela acaba fazendo a gente ver o mundo de uma maneira muito intensa. Então a gente tem assim os tipos também de distorção. Ah, é? Quais são? Exato, porque a gente tem assim, tem pessoas que, vamos supor, passam por alguma situação que elas catastrofizam a situação. Sabe aquela pessoa que quando vê algo, ela não consegue imaginar que aquilo vai ter um desfecho positivo. Então ela olha para aquela situação já com ar de catástrofe. Então se você, por exemplo, for para a praia amanhã e a previsão é de garoa, você acha que vai ter uma enchente e que vai ter uma tempestade, vai ter granizo, né? O modo de dizer que a pessoa realmente catastrofiza aquilo. Imagina o pior cenário possível. É muito triste, por exemplo, uma mãe que tem um filho, que aí vai viajar, já fica imaginando mil coisas, não consegue dormir, vai viajar ou simplesmente sair com os amigos, não consegue dormir enquanto não chega, enquanto não liga. Exatamente, ou até o exemplo do marido, né? Se a pessoa não chegou ainda, bom, tá atrasado, deixa eu ver, 15 minutos, meia hora? Não é pra se preocupar também, né? A gente precisa também pensar, não, bom, será? Bom, mas às vezes furou pneu, às vezes ficou conversando com algum amigo. E a pessoa que está distorcendo a realidade, ela já pensa muitas vezes no pior cenário possível. Então isso gera muitas vezes ansiedades, gera medo, gera tristezas. Outra maneira de distorcer a realidade é quando a pessoa lê a mente dos outros, né? Entre aspas. Eu costumo brincar que o ser humano parece que acha que é o X-Men, sabe? Bom seria, né? Mas Deus não nos deu esse poder. Exatamente. Mas será que seria bom mesmo a gente saber o que vai na cabeça dos outros, né? Com certeza não. Não seria, né? Muito interessante. Eu prefiro assim. Prefiro não saber. Até porque muitas vezes o que tá na nossa cabeça não faz nem sentido pra gente naquele momento, né? Tá só passando. Exato, exatamente. E aí que tá a questão. Porque às vezes uma pessoa que, vamos supor, vai até um lugar e aí tem uma pessoa X lá. Nunca viu a pessoa antes. Aí a pessoa às vezes tá ali pensando, poxa, eu tô com tanto problema na vida, e a pessoa te olha meio com uma cara, né, brava, porque tá pensando nos problemas dela. E aí, se você tá com essa distorção cognitiva, né, ou seja, você distorce a realidade ali na hora, pode ser que você olhe e fale, aquela pessoa não foi com a minha cara. Tenho certeza, eu li a cabeça dela. Ela deve ter dito assim, nossa, olha só a roupa dessa menina. E na verdade, muitas vezes a pessoa tá assim, só pensando, meu Deus, eu tenho tanto problema para resolver. E passou o olho por você. Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Quando a gente tenta ler a mente das pessoas, isso pode gerar uma distorção da realidade. E sempre que isso acontece, vai gerar também um sentimento em você. E aí, conforme você vai fazendo isso, vai te deixando cada vez mais frustrado. Às vezes, você vai tendo mais dificuldade de lidar com as situações. Ansiedade também. Ansiedades. Então, a gente tem que ter uma abertura, né? Muita gente, esse exemplo é muito clássico. Uma pessoa vai falar com o chefe. O chefe, às vezes, está ocupado ali, anotando um monte de coisa. Aí você fala, chefe, posso fazer outra coisa? Aham, pode. E aí o chefe está lá e a pessoa fala, tá vendo? Eu devo ter feito alguma coisa, deve ter sido alguma coisa do meu relatório que ele não gostou. Nossa, Ingrid, você deu um exemplo agora que eu me vi. Aí eu acredito, não sei se está ligado com a distorção ou com uma certa ansiedade mesmo. Não fale para mim,
olha, amanhã eu preciso conversar com você. Porque aí você imagina mil coisas, né? Então eu lembro quando eu era CLT, né? Virgílio me ligava, Dani, ó, vamos fazer uma reunião amanhã, eu preciso falar com você. Virgílio, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, conversa comigo hoje. Não, para, Dani, relaxa, amanhã, pronto. Eu já tinha colocado ali 1001 situações. Exato. Olha aí, todo mundo faz então a Todo distorção. mundo faz, Agora, uns numa dosagem muito pior. Muito pior, é verdade. E é importante lembrar que distorção cognitiva não é uma doença, né? Não é porque a gente tá falando disso aqui hoje que, ai, eu faço isso, meu Deus, então isso é um diagnóstico. Não, não é, tá, gente? A gente tá falando sobre algo que o nosso cérebro faz, em maior e menor quantidade, né? Até eu também, psicólogos, todo mundo passa por isso em algum momento da vida. Isso vai depender também como você lida com isso. Sim. Uma distorção muito comum também é, por exemplo, a pessoa faz um monte de coisa certa. Tudo que ela faz, tudo certinho, tudo bonitinho. Ela erra um negócio. Aquele negocinho que ela errou, ela torna aquele negócio gigantesco. Eu não faço nada certo. Nada certo. E Eu ela sou deixa de péssima. olhar todas as coisas boas. Então a gente chama isso de magnificação das coisas ruins e minimização das coisas boas. O contrário também acontece. Também pode acontecer, exato. A pessoa às vezes supervaloriza, né, as coisas boas que faz e os erros ela joga de lado, mas Também às vezes é uma são erros distorção, graves, né? são distorções também. É o que a gente conversa aqui. Tudo é o equilíbrio. Né? Porque como nós dissemos, isso a gente pode fazer. Agora eu acredito que o ápice da gravidade é quando a pessoa passa a acreditar de fato. Né? Eu nunca, vamos falar dessa questão de ciúme. Eu nunca vou tomar uma atitude no momento, ali, criando as histórias, as situações, ou no calor ali. Eu sempre processo, penso e vou fazer ou falar no dia seguinte. Porque eu acredito que aí a gente está com a cabeça no lugar, com os pensamentos mais em ordem e sem tantas histórias. Eu, pelo menos a minha técnica é essa, resolver tudo no dia seguinte. Perfeito, e são pouquíssimas as pessoas que conseguem ter esse equilíbrio, né, assim, emocional de racionalizar a situação, de não agir na impulsividade. Bom seria se todo mundo conseguisse ter esse tempinho, porque as nossas emoções, elas puxam a gente para uma ação mesmo ali, Sim, imediata. sim. E aí você tem que ter um nível de regulação emocional alto para poder fazer isso que você está falando, de esperar a emoção passar. Porque as emoções, elas são algo que distorcem a nossa realidade também. Quando você está com medo, tudo e todos se tornam pessoas e situações que são perigosas para sua Sim. mente, né? Quando você está ansiosa, parece que tudo também exige uma urgência sua. Quando você está triste, parece que está tudo feio. Inclusive tem estudos até que mostram que a depressão às vezes faz a pessoa até enxergar as coisas com menos cores mesmo, sabe? Olha. Então, pra gente ver que as nossas emoções, elas realmente distorcem a nossa realidade. E a gente não pode se deixar levar. A gente tem que lembrar que não é porque eu tô pensando que é uma realidade, não é porque eu imaginei aquilo que já seja exatamente aquilo. Será que tem como você viver uma vida toda em que tudo que você acha dos outros está sempre certo? Isso vira uma crença, né? Vira uma crença Como que a gente nós. falou da outra vez, exatamente. Então você tem que questionar, você tem que pensar nas múltiplas possibilidades. Foi falar com o chefe, ele foi meio grosseiro com você, ou bom, será que ele está ocupado, né? Será que ele está preocupado com alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Se eu acho que eu fiz alguma coisa, beleza, vou também me comunicar, vou também perguntar. Porque não adianta você ficar achando as coisas na sua cabeça e pronto, te paralisar. Mas por isso o importante do esperar. Porque se ela espera no dia seguinte, às vezes o chefe tá normal. E aí pronto, você viu que não é com você. É. Né? A gente pensa que somos o centro do universo. Então, tudo sou eu. E é muito mais sobre o outro, né? Se ele foi grosso e tal. Muitas vezes é algo dele com ele mesmo do que para com você. Então, é de fato, acho que respirar, esperar, é sempre a melhor E a saída. maioria das vezes né? Por exemplo, na academia isso acontece com muita frequência. Quantas pessoas que não morrem de medo de ir para academia, porque elas têm certeza que as pessoas estão olhando para ela e falando: ai, nossa, essa menina tá vindo malhar hoje, nossa, não adianta malhar. As pessoas ficam achando que os outros estão pensando isso delas, só porque alguém olhou
Né? Às Sim, vezes a pessoa sim. tá olhando, nossa, será que aquele aparelho tá livre? É. Né? Mas a pessoa já tá o quê? Naquela crença, que a gente falou no último programa. Então a pessoa já tá naquela crença, bom, as pessoas me acham feia, vamos supor. Pode ser mil coisas, pode ser, nossa, gostei da roupa dela. Ou, Exato, aí a ou pessoa pode já ser pensa N naquilo, coisas. Exatamente, e aí isso acaba gerando o quê? Mais ansiedade. Então a gente tem que pensar que, por que não a pessoa pode ter olhado pra você e pensado algo positivo? Exato, e mais uma vez, se a pessoa pensou algo ruim, é mais sobre ela do que sobre você. Ela tem coisas ruins dentro dela. Então, o famoso deixa pra lá. Exatamente. Eu sempre dou um exemplo também, né? Vamos supor que você chega em casa e aí você precisa tomar algum remédio e aí o Juliano fala pra você, amor, você já tomou seu remédio? Se você acredita, vamos colocar aqui, né, emendando o último programa com esse. Se você acredita que o Juliano, ele te ama, te quer bem e ele se preocupa com você, essa pergunta vai gerar em você uma reação do tipo, não, amor, não tomei ainda, mas nossa, obrigada por avisar, né? Ou então, nenhuma reação, mas você vai falar, poxa, né, ele me ama, que bom que ele tá se preocupando comigo, você toma o remédio, fica tudo bem. Agora, se você chega em casa, ele pergunta, amor, você já tomou o seu remédio? E você pensa, ele deve estar achando que eu sou criança, não é possível, é claro que eu já tomei meu remédio. Você vai brigar com ele. Juliana, é claro que eu tomei meu remédio, né? Pelo amor de Deus, por que você tá me tratando desse jeito? Você tá achando que eu sou irresponsável, você tá vendo? Né? A gente já Tudo puxa é toda o a crença ponto lá de de cima. vista. Exato. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o que a gente acredita vai interferir na nossa maneira de interpretar o mundo. E essa maneira pode ser muito distorcida se a gente não tomar cuidado. Tudo é equilíbrio, né? Equilíbrio. Doutora Ingrid Reis, muito obrigada, Obrigada, pelos seus esclarecimentos. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria só que você falasse como dosar essa distorção cognitiva. Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente faz isso, faz parte da nossa natureza. Então, você tendo isso em mente, isso te coloca uma carta ali na manga para diante de alguma situação você já não pensar, é isso. E, detalhe, muitas pessoas acreditam no sexto sentido e acreditam em coisas espiritualistas que às vezes acabam, ao invés de ajudar, podem atrapalhar também. Porque aquilo que para alguns é a famosa paranoia, né? Dependendo da crença da pessoa, ela fala, não, é o meu sexto sentido me falando. Sim. Então tome cuidado, porque isso que você está chamando de sexto sentido pode vir a ser uma distorção cognitiva também. Então tome cuidado para você também não acabar, ao invés de te ajudar a se afastar do que te faz mal, por causa de um sexto sentido, não fazer você, na verdade, só ficar mais ansiosa, certo? Então você precisa ter isso em mente, você precisa questionar seus pensamentos, lembrando que são apenas pensamentos, e dar outros desfechos para a situação. Né? Não é porque uma pessoa te olhou que ela necessariamente te olhou torto, e ela necessariamente te olhou torto e pensou coisas ruins sobre você. As pessoas às vezes só olham, as pessoas às vezes só falam, e às vezes as situações são apenas situações. Então questione, abra sua mente para novas possibilidades e o máximo possível tente também olhar para as pessoas ao redor e fazer perguntas, porque às vezes se você está na dúvida, pergunte para alguém do seu lado. Fulano, você percebeu tal situação? Essa pessoa pode te ajudar a ver de um outro ângulo. E se você criou diante daquela distorção algum problema com alguém, pergunte, se comunique, porque vai ser a única maneira de você resolver se é que aquilo que você estava pensando era realmente uma verdade. Perfeito. Para acompanhar mais da nossa querida Ingrid Reis, aí no Instagram que está na tela e também no YouTube. Passa o endereço? Com certeza. Então, YouTube Terapia em Dia, que é o nome do nosso quadro aqui, e no Instagram Psi, de psicóloga, PSI, _ Ingrid Reis, _. Me siga lá e tire todas as suas dúvidas. Ingrid, meu beijo para você. O casamento está se aproximando. Tenho certeza que você está com o coração aí todo cheio de ansiedade. É uma fase muito gostosa, então aproveite cada segundo. Parabéns pela super profissional que você é. Mês que vem temos mais um assunto muitíssimo importante com ela. E como disse, para quem quiser continuar adquirindo todo esse conteúdo, que ela sempre passa dicas fantásticas lá no Instagram, só entrar lá e PC Ingrid Reis.
Aproveito para pedir para vocês também me seguirem na rede social, @DaniMarques01 e Programa Universo Mais. Inclusive, se estiver assistindo, filma a tela, nos marque que a gente vai repostar. Agora nós temos uma dica direto da Villa Copos. Afinal, a fase mais docinha do ano está se aproximando. E que tal lucrar nessa época, hein? Confira. A época mais doce do ano está chegando. Pode ser também a mais lucrativa. Na Villa Copos você encontra a maior variedade de marcas de chocolates e, além disso, embalagens, tem toda a assistência caso você ainda não domine essa área. Aqui você encontra cursos e todos os profissionais estão altamente qualificados para tirar todas as suas dúvidas. Para quem ainda está começando, que é uma marca um pouco mais em conta, você encontra aqui na Villa Copos. Agora, se o seu público é mais exigente, marca premium também tem aqui na Villa Copos. Eu conheço muita gente que começou a trabalhar com chocolate como uma segunda fonte de renda e depois passou a ser a principal, porque é muito lucrativo e, digo mais, é uma terapia. É muito gostoso trabalhar com o chocolate e vale a pena. Então venha até a Villa Copos, tire todas as suas dúvidas e aproveite para lucrar na Páscoa de 2023. Maravilha, um breve intervalo e a gente volta com muito mais. Ó, é rápido, hein? Menos de um minuto.